prazer estar de volta com vocês com mais um programa Formando Opinião pela sua TV Web do Estado. E hoje nós temos o grande prazer de estar recebendo o meu amigo particular, se assim posso chamar, de tantos anos, né? O Leuton Monteiro, que além de ser o presidente do Grupo Belfort, é também o presidente da Abracop, a Associação Brasileira das Concessionárias Peugeot, que é também o conselheiro da seção Ceará da FenaBrave, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Leuton, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria de primeiro te perguntar uma coisa. E o setor automobilístico brasileiro, como é que está nesse momento? Marcos, obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui, dividindo esse tempo com você, com seus espectadores da TV Web Estado. É um momento que eu digo para você que é um momento dinâmico e extremamente relevante para a indústria automobilística brasileira. A gente teve nos últimos anos eventos que eu acho que criaram um divisor de águas para esse segmento. Nós tivemos o avanço desde a liberação do Collor dos carros importados, que eu acho que foi a primeira quebra de paradigma, o grande marco. A gente sai da indústria nacional, que os carros não eram tão desenvolvidos como em outros cantos do mundo, e nós começamos com esse primeiro marco, com a entrada e chegada dos carros importados, e vamos vivenciar agora um novo marco, que é a chegada desses importados com fábricas no Brasil. Durante esse período, algumas montadoras já haviam se instalado, de 94 para cá, e nós agora vamos viver um segundo momento, com a chegada principalmente dos chineses e de carros de alta gama. Hoje nós temos fábricas já anunciadas para o Brasil, da Mercedes, da Chrysler, da BMW, a Chery, que inclusive eu represento, já está começando com a fábrica dela, já está pronta e começa a produzir ainda esse ano, dentre outras. E com essa chegada, com esse aumento de oferta no país, a gente passou também por outro advento, que é pelo lado do governo, que é um projeto chamado Inovar Auto, que veio regulamentar toda essa situação, inclusive para também dar um equilíbrio entre esses veículos, a produção deles, dos que são importados e do que tem em fábrica nacional, procurando exatamente incentivar e estimular a essas empresas que passem a gerar renda no país e postos de trabalho. Essa é a grande preocupação do mercado brasileiro. E aí, com isso aí, diversas outras empresas ou já instalaram seus parques fabris ou já assumiram compromisso com o governo para o fazerem em breve. E fora isso, que isso aí é uma mudança a longo prazo, nós temos a questão conjuntural. O Brasil, como um todo, a economia dele, ele viveu uma situação em 2011, foi outra em 2012, 2013 e 2014 nós continuamos passando por essa transformação. Tivemos recentemente uma mudança ou estabilidade no quadro político, mudança porque eu acho que de qualquer maneira, embora a pessoa que vai dirigir os destinos da nação seja a mesma que foi no passado, mas me parece que agora com essas reformas que estão sendo propostas, com a nova equipe econômica, existe sim uma certa mudança no pensamento, na intenção de ver esse Brasil, que a gente tanto ama, em situação melhor do que estava no passado recente. Mas toda essa conjuntura econômica que nós vivenciamos, ela traz em todos os segmentos consequências. O Brasil viveu um boom de crédito há 1 ano, 2 anos atrás. Ou seja, o crédito era muito farto, o crédito era muito fácil e relativamente barato. Na hora que você tem uma situação dessa, um quadro, um cenário desse, a tendência do consumo em todos os segmentos foi crescer bastante. Isso aconteceu no automóvel, isso aconteceu na linha branca, isso aconteceu no mercado imobiliário. Quando o crédito começa a ficar mais restrito, mais dentro de uma realidade, ou então aquele consumidor que ele vem com endividamento e ele chega no limite dele, existe um arrefecimento desse consumo. Sem dúvida. Que aconteceu também no nosso mercado. Pra você ter ideia, nós pegamos o mercado acumulado em relação ao acumulado desse ano 2014 em relação a 2013, tivemos uma queda de 8%, no nosso volume de vendas de veículos novos. No mesmo período, né? No mesmo período, você pegando acumulado 2013 em relação a 2014. Em novembro do ano passado, pelos dados da própria FenaBrave, nós tivemos um total de 223 mil veículos vendidos. E agora, esse ano, nós temos 210 mil veículos vendidos. Exatamente. Ou seja, houve uma redução considerável justamente por essa conjuntura econômica que o país vem passando.
Mas eu acredito que, pelo menos, as expectativas são de que nos próximos meses, agora, principalmente dezembro, né, nós tenhamos aí um crescimento bem considerável do segmento automotivo. A gente espera esse crescimento mais do que o crescimento, e isso é importante que se diga, o que a gente vê é muito complicado quando você avalia curtos prazos. Na hora que você avalia de um ano para o outro, o importante é que o mercado automobilístico, ao longo dos anos, se você analisar a última década, ele cresceu e tem se consolidado nesse crescimento, porque ele teve um crescimento muito forte. Com a chegada desses novos players no mercado automobilístico, essas indústrias que eu citei há pouco, que se instalaram no país, a tendência é você ter uma perpetuação desse crescimento. Gradativa, consciente, esse crescimento ele envolve uma série de transformação no tipo de utilização do crédito, na forma, no custo do crédito para esses consumidores que nós temos aqui no Brasil, ainda um crédito caro. Outras formas que no passado tinham sido abandonadas, hoje nós já começamos a ver uma utilização muito maior delas, como o consórcio, por exemplo. Antigamente o consórcio era uma instituição, era uma forma de compra muito mais utilizada que com crédito barato. Ele caiu em desuso, ou seja, hoje é um grande aliado. Ele volta a ser, como o consórcio ele necessita de um tempo para maturar, esse movimento do consórcio começou o ano passado e provavelmente no próximo ano ele começa a ter uma importância muito maior na aquisição do veículo das pessoas que assim adquiriram, que assim optaram por essa forma de aquisição. Então, diversos instrumentos, a economia vai se moldando, ela vai se ajustando às necessidades. Então, nós temos hoje aqui no Brasil um percentual, uma proporção de carros por habitantes ainda muito menor do que outros países. Leo, me diz uma coisa, afinal de contas, com o fim do IPI, a impactação no setor vai ser muito grande ou será que ainda se espera assim aquele milagrezinho de final de ano que de repente o governo volte a voltar atrás com o IPI? Será que volta? É muito difícil, embora outras vezes ele já tenha feito isso. Na verdade, só para a gente esclarecer, existe o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide sobre a parte dos automóveis. Há alguns anos atrás, acredito que há 2 anos atrás, o governo, como estava desonerando diversos setores, também o fez na parte do automóvel para facilitar e aquecer o consumo. Nós tivemos um retorno de parte desse IPI em julho, né, acho que foi final do ano passado, ou foi em julho, não lembro perfeitamente, e ficou o restante para voltar em janeiro, tá certo? Embora fosse uma vontade muito grande nossa que o governo visse a situação do setor e ele não implementasse esse retorno aos patamares normais do imposto, o que a gente vê hoje, Marcos, é um governo que ele está com sérios problemas de caixa, superávit primário, a gente vendo na televisão a necessidade de aprovação de leis para adequação da responsabilidade fiscal, ou seja, o cenário para ele fazer desoneração de impostos não é o propício, não é o cenário ideal para isso. Então, eu particularmente acredito que esse imposto realmente ele vai voltar a partir de janeiro. Nós devemos agora ter nesse mês de dezembro, que esse mês ainda está valendo a condição anterior, devemos ter um mês fora do comum, né? Devemos ter um mês mais aquecido de pessoas que podem realmente antecipando suas compras. Muitas montadoras, aliás, praticamente todas fazendo promoções, tentando antecipar esse consumo. E a partir de janeiro nós teremos uma nova história, uma nova etapa, voltando o imposto à condição normal. Ele não vai subir, ele vai voltar para a condição normal que era anteriormente. Isso quer dizer que é provável que as próprias montadoras elas tragam mais promoções para facilitar a venda dos seus estoques que devem estar altos. Todo final de ano, geralmente, as promoções ficam mais acirradas, a área comercial das montadoras fica mais agressiva, porque para fecharem seus números, atenderem seus objetivos, claro, principalmente no ano que você vê que houve uma certa retração no mercado. Então é normal que já exista uma condição sempre melhor ao final do ano. Junto a isso, nós temos o advento do IPI. Então são dois fatores que se combinam e devem tornar o mês de dezembro bastante aquecido para a parte dos automóveis. E aqui no Nordeste, só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje uma frota circulante algo em torno de 5.500.000 carros. Comparativamente com a região Sudeste, nós temos 25 milhões de carros circulando lá.
Isso quer dizer que a tendência para o Nordeste é um mercado ainda... Se você pegar a relação de carros por habitante no Brasil, ela é muito menor do que diversos outros países, inclusive próximos a gente. Se nós pegarmos dentro do Brasil e ainda fizermos uma divisão da região Sudeste com a região Nordeste, nós vemos que essa proporção ainda é menor. E isso nós encaramos como uma informação muito positiva, porque na hora que você tem essa proporção menor, você tem espaço para crescer. Nós sabemos muito bem que o Nordeste, ele vê o teu avanço econômico dele nos últimos 10, 15 anos. Por muito tempo, era uma renda per capita baixa, era um estado, tanto o Ceará como todos os outros Nordeste, que o investimento era muito menor no sul do que a parte das indústrias, que os governos nos olhavam de forma menos privilegiada. Esse comportamento, há 15, 20 e poucos anos atrás, ele mudou. Tanto é que o PIB do Nordeste, ele em proporção ao PIB do país, o crescimento dele é muito maior. Muito maior, verdade. Então, com tudo isso, esse crescimento do automóvel, ele também se deu. Mas nós temos ainda muito espaço para crescer. Algumas situações que são mais complicadas, como investimento aqui em estrutura viária, mas nós começamos a já enxergar, tanto da parte do governo do estado, como da parte dos governos municipais, já começa a ser uma preocupação maior. A população do Nordeste começa a ter uma renda mais favorável para se permitir bens de consumo, o cidadão passa a ter mais recursos e, logicamente, ele quer usufruir de toda a comodidade, de todo o luxo, de toda a conquista que aquele trabalho dele, que o dinheiro dele que ele ganhou, que ele pode usufruir. Ele quer passar a ter um lar, ele quer ter uma casa própria, ele quer ter um eletrodoméstico de última geração, ele quer ter uma moto para rodar, ou aquele que está na bicicleta que passa para a moto, aquele da moto que quer passar para o primeiro carro, aquele que está no primeiro carro quer passar para um carro melhor. Isso é um fluxo. Como é que está o grupo Belfort? É uma história bonita, Marcos. Você participou do início do grupo. Tive esse prazer. Teve esse prazer, a gente começou lá atrás. É um grupo jovem, né? A Belfort está com 14 anos, ou seja, é um tempo que deu para ele amadurecimento, mas não tira a jovialidade, a vontade da conquista. Começamos com a marca Peugeot. A Peugeot se consolidou aqui no Ceará, como fez em todo o Brasil. A partir daí a gente se sentiu um pouco mais à vontade para começar a avançar aos novos horizontes com essas chegadas das novas montadoras, como eu te comentei há pouco. Aí com isso nós resolvemos abrir a Peugeot em Juazeiro do Norte, né, estender um pouquinho a marca que a gente já conhece há tanto tempo, confia, tem um bom relacionamento. Com isso veio a Chery, que é a chinesa, é uma das maiores montadoras da China. Né, tá aqui e desde... agora já está com fábrica. Está com fábrica, acabou de inaugurou agora em setembro o Parque Fabril, em Jacareí, São Paulo. A produção dela começa já a partir do final desse ano. Esse mês ela já está começando do veículo que já vai deixar nas lojas em janeiro, fevereiro. Ela vai produzir 2 modelos no Brasil. O primeiro modelo é o Seller, que tem 2 versões, tem o hatchback e tem o sedã. Ela começa no segundo semestre do ano que vem a produção do QQ, que na verdade vai continuar sendo o carro mais barato do Brasil? Vai continuar, segundo promessa deles, é o carro mais barato do Brasil e continuará sendo. Quem acaba sempre ganhando com essa evolução, com essa dinâmica do mercado do automóvel é o consumidor. Porque cada vez mais as fábricas querem desenvolver melhores tecnologias, querem equipar mais seus carros por um preço mais competitivo. Então, com o tempo, todo o mercado, que é cíclico, se ajusta a essas condições, oferecendo muito mais por menos. E as outras marcas? Muito bem. Aí, além da Chery que nós começamos com essa empreitada, mas já são 3 anos de Chery. Né, toda adequação, todo início é muito difícil. Já está consolidado no mercado. Até você conseguir conquistar a confiança do consumidor, acho que a gente já chegou a esse nível e chegamos num momento bom junto com a fábrica, que aí o volume tende a aumentar. E aí pegamos a Volvo, né, que é uma marca considerada como top de gama, é um carro sueco, que o carro-chefe da marca é a XC60, que é uma SUV, muito bem conceituado. Você sabe que a Volvo é conhecida e reconhecida como a marca mais segura do mundo, né? Cuja tecnologia também está muito à frente em termos de segurança, tanto ativa como passiva. Hoje nós temos no carro Volvo o primeiro sistema de conexão via celular, porque nós temos em todos os casos uma conexão direta da pessoa, do motorista, com a central de informação da Volvo. Todos os carros no futuro devem ter, mas a primeira que conseguiu adequar esse sistema foi a Volvo. Nós temos hoje na Volvo o controle do seu veículo pelo seu smartphone. Você consegue controlar, ver consumo, ver percurso transcorrido, ver uma série de informações que lhe traz uma segurança e uma facilidade. Isso no celular? No celular, no tablet.
qualquer coisa que tenha que você consiga ter conectividade com a internet. Quando você está na rua dirigindo, que você vê diversos veículos, você olha assim, aquele ali foi vendido por mim, aquele também, dá uma satisfação. Dá uma satisfação muito grande, até pelo reconhecimento do trabalho, por saber que o seu trabalho, que é tão pensado, é tão cuidado, tão pensado para satisfazer, essa é a grande resposta. Quando você vê realmente o teu carro, como você fala, rodando, você cruzando com ele, você encontrando com o seu cliente dentro da concessionária, vendo a satisfação e principalmente na troca do veículo, que para mim é a prova cabal realmente da aprovação tanto do produto como do trabalho da concessionária. Leuto, foi um grande prazer recebê-lo aqui e fica aqui as nossas câmeras, os nossos microfones à sua inteira disposição para a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Marcos, eu quero te agradecer a oportunidade, é sempre muito bom falar do mercado, é uma coisa que me empolga, é a minha vida, a minha paixão. E o que eu faço com muita dedicação. O mercado, como eu te falo, é dinâmico, ele é cativante, porque ele exige sempre muita atenção, muito dinamismo, né? E isso aí é um desafio diário. Então, falar desse mercado é muito bom. Falar das empresas que eu criei, né, que eu trabalho, que eu me envolvo com tanta dedicação, é mais prazeroso ainda. Então, agradeço a oportunidade, convido a todos aqueles que estão nos assistindo a nos fazerem a visita, seja na Peugeot, seja na Chery, na Volvo, que nós teremos o maior prazer em atendê-los e mostrar esses produtos espetaculares que a gente tem à disposição. Logicamente, cada tipo de produto para atender um nível de desejo e expectativa, mas o faremos com o maior prazer e aguardo essa visita. E aqueles que já são clientes, espero que a gente consiga atender à altura num serviço de pós-venda e pode ter certeza que o nosso esforço e a nossa preocupação no dia a dia é dar um atendimento digno da pessoa que nos confiou a aquisição desse carro, que nós sabemos que é sempre uma decisão importante. Bom, amigos, esse foi mais um programa Formando Opinião. Muito obrigado pela sua audiência e voltamos logo com mais uma entrevista para você. Muito obrigado e até a próxima.